Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro nesse sabadão e, como eu gosto de fazer todas as vezes que possível, no ambiente aberto, ao ar livre, para trazer um pouco mais de leveza, de luminosidade, nesses tempos de muitas interrogações. Mas nada como a gente ter esse espaço aqui para esclarecer algumas situações, alguns pontos que estão preocupando todas as pessoas que estão esperando que o Brasil tenha justiça em relação a esses criminosos todos que têm infernizado a nossa vida. E ainda continuam a infernizar. E como eu tenho sublinhado aqui com vocês, sempre com o beneplácito dos grandes veículos de comunicação. Porque eles poderiam explicar para a sociedade o que é que está acontecendo. Porque nós estamos acompanhando de perto um processo de transformação da realidade de algo que foi muito grave para algo que foi assim, na cabeça das pessoas que estão tentando impor essa ideia de que houve um simples fato, uma loucura instantânea, um desatino de pessoas e de pessoas indefesas, enfim. E isso vai comovendo uma parcela da sociedade brasileira e causando uma grande empulhação, porque o grande propósito das pessoas que estão fazendo esse tipo de campanha é liberar o Bolsonaro da cadeia. Se vocês observarem todos os jornais que têm profissionais muito capacitados, eles cometem erros absurdos. Eles dizem, por exemplo, quando eles abordam a discussão do PL que visa liberar Bolsonaro da cadeia, eles chamam assim, o PL da anistia dos condenados do 8 de janeiro. O PL é também para liberar os condenados do 8 de janeiro, mas o propósito principal desse PL, é a libertação, ou a não cadeia, ou a não punição de Bolsonaro e da sua Orcrim. É isso que deveria ser explicado para a sociedade. De uma forma muito simples. A matéria poderia começar, olha, está em curso no Congresso Nacional uma manobra que está usando os condenados do 8 de janeiro para livrar a figura do ex-presidente Bolsonaro e dos seus generais ali, ou da sua Orcrim, se não quiserem usar essa expressão, ou podem usar, né? A Orcrim, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Isso tinha que ser esclarecido para as pessoas não ficarem com essa ideia que o projeto está visando liberar pessoas da cadeia, quando na verdade o propósito é outro. E aí a gente vai vendo todo tipo de pilantragem, né? Como, por exemplo, a do pastor Silas Malafaia, que fica vindo para as redes sociais dizendo que é um projeto de anistia humanitária. Como eu disse para vocês, não combina bolsonarismo, extrema-direita, torturador, defensor da ditadura, do golpe de 64, da ruptura institucional no dia 8 de janeiro de 2023, com anistia humanitária. São situações que não combinam, não dá para misturar óleo e água. Pois bem, eu vou continuar aqui a conversar com vocês sobre alguns pontos específicos, mas antes que eu me esqueça, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já fazem parte aqui do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, do seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos retomar aqui. Eu tenho recebido muitos comentários aqui no nosso Portal do José, do tipo, o ministro Alexandre de Moraes está recuando, o ministro Alexandre de Moraes está ficando mais mole, ele está sendo pressionado porque ele está concedendo alguns benefícios que são previstos na legislação, algumas pessoas que cumprem alguns requisitos. Ele está agindo, gente, dentro de um sistema que nós temos. Nós não temos ali um xerife que pode fazer tudo da cabeça dele. Porque essa, inclusive, é a ideia que a extrema-direita e o bolsonarismo tentam impor o tempo todo. Que ele é um ditador, né? Como eles gostam de chamar, o ditador da toga. Mas, obedecidas alguns requisitos, algumas medidas, e os réus, ou os acusados, ou os que estão numa prisão preventiva, tendo atendido esses requisitos legais, ele não pode violar essas situações. Porque aí sim ele daria ensejo a ser criticado. Então, as pessoas que têm o direito a uma progressão, as pessoas que têm direito que mostram que estão com uma condição que, se elas não forem para uma prisão domiciliar, elas terão uma situação agravada, isso tudo está sendo respeitado. Isso, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de inteligência e de compromisso com o que está na lei.
Então, o que irá acontecer daqui para frente, em relação aos acusados da Orcrim de Bolsonaro, não tem nada a ver com essas medidas circunstanciais específicas em relação a algumas pessoas. Isso não enfraquece absolutamente nada. E agora, como nós estamos vendo, a figura do inelegível baixou no hospital pela enésima vez. Uma coisa que é sempre muito absurda e que nós todos que estamos no campo da racionalidade, do bom senso, da ética, nós ficamos horrorizados, é com a exploração de uma internação, gente. A autoexposição de você com sonda, você com algum tipo de medicamento, você com algum tipo de intervenção, você com o corpo parcialmente nu, mostrando ali. Gente, é um negócio muito deplorável, isso mostra assim, como ficou rebaixado, né, o embate político aqui no nosso país desde que o bolsonarismo ascendeu. Agora, esse tipo de exploração pode funcionar para as pessoas que seguem a figura do Bolsonaro como um símbolo, né, de algo muito bom, né, que está sendo injustiçado, etc, etc. Mas para a justiça, para efeitos legais, isso não tem peso nenhum. A partir de agora, o que acontece? E isso pode explicar, inclusive, o Bolsonaro no hospital, né, porque quando o emocional, o psicológico, o espiritual, esses aspectos todos estão atingidos, o corpo se manifesta. Isso é a ciência que explica isso. Então, a imunidade da criatura pode ter caído bastante com a notícia que a defesa dele e do resto da Orcrim, agora, objetivamente, tem um prazo para se manifestar preliminarmente sobre algumas questões. O que quer dizer isso? Ela vai dizer se, mais uma vez, é aberta a oportunidade para ela dizer se houve alguma ilegalidade, se há algum fato novo, se há alguma prova adicional para a defesa, porque agora a defesa é ampla, geral e restrita. Agora a defesa é ampla mesmo. Ela pode invocar qualquer coisa que não foi invocada anteriormente, pode arrolar uma testemunha que não foi arrolada, pode trazer um outro elemento de prova. Então esse prazo está aberto agora, é um prazo curto de 5 dias. E a partir desse prazo nós temos a continuidade daquilo que se chama instrução pré-processual, onde o embate entre as coisas que vão ser apresentadas pela defesa e as afirmações que foram feitas pelo Procurador-Geral da República, pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, começam agora a ganhar mais corpo, começam agora a ganhar mais concretude para que as pessoas enxerguem do que é que nós estamos falando. E ao final, a primeira turma do STF marcará o julgamento. E aí, gente, o julgamento, que está muito mais próximo do que muitas pessoas imaginavam, esse será transmitido pela televisão. E nós todos já sabemos que será um período de grande atenção e de grande comoção aqui no nosso país. Porque ao final desse julgamento, que eu tenho certeza absoluta que a figura será condenada, o Brasil vai ter manifestações como nós nunca vimos anteriormente. Eu não me lembro de termos tido aqui no Brasil algum tipo de manifestação em função da prisão de alguém, né? Vai ser um negócio assim, porque isso será o coroamento de se fazer da feitura de justiça aqui no nosso país. Isso vai acontecer muito mais cedo do que as pessoas estavam imaginando. Há quem diga que esse julgamento final pode se dar agora no mês de julho, né? Então será uma festa julina no Brasil, né? Já que temos quadrilhas, né, que dançam, né, que fazem as suas performances, as suas festas, teremos uma quadrilha aí, uma Orcrim, que vai dançar, mas vai dançar rumo a Papuda, Bangu 8, outra instituição prisional congênere. Então, esse é o andamento do processo, esse é o andamento das coisas que estão se dando agora. Então, nós todos devemos ter paciência, porque o pior, gente, por incrível que pareça, passou, né? Nós estamos numa luta contra essa gente desde quando eles estavam no poder. Os insanos nas redes sociais, as pessoas das nossas vidas, vocês todos recebiam sempre um WhatsApp, sempre uma imagem, sempre uma coisa absurda que ameaçava a nossa democracia, a nossa paz de espírito, que ameaçou a nossa saúde, que destruiu vidas, que matou pessoas. Então, nós conseguimos, pelo menos, embarrear essas pessoas, ou esses grupos, com a eleição de 2022. E a partir daí, a luta continuou. Muitas pessoas achavam que a Polícia Federal não iria apurar, e uma vez apurado que não iria denunciar, que não ia conseguir provas. Isso tudo foi acontecendo. Que a Polícia Federal não faria um relatório incriminando generais
que generais não sentariam nos bancos dos réus. Isso passou, chegou até a Procuradoria-Geral da República, que muitas pessoas acreditavam também que não ia avançar, que o Paulo Gonet não ia fazer isso, que ele estava parecendo muito aras, e ele denunciou de uma maneira muito contundente. E denunciou gente graúda, gente que muitas pessoas jamais imaginavam que jamais sentariam nos bancos dos réus. Isso está acontecendo. Então, agora nós estamos vendo a materialização dessa história toda, chegando mais próxima de um fim, com algumas janelas que estão devidamente encerradas, não estão ali pelo menos vigiadas, que são as possibilidades de fuga do principal membro dessa Orcrim, que já está monitorado, já está fiscalizado, e então ele está percebendo que a situação está ficando complicada para ele. Agora, o que falta para todos nós, e principalmente para os grandes veículos de comunicação, é o desmascaramento final dessa última estratégia do engodo, desse projeto de anistia para ele. Isso tem que ser colocado. O PL que está em discussão agora é o PL da liberação ou da anistia do criminoso maior que levou essas pessoas todas para a cadeia. E que, de uma forma circunstancial, também beneficiaria aqueles que já foram condenados. Mas isso tem que ser bem pontuado para as pessoas ficarem com isso bem claro, de uma forma bem nítida. Existe no nosso país um projeto de lei que visa absolver Bolsonaro por tudo aquilo que aconteceu no nosso país. E existe o processo que está andando atualmente que vai colocá-lo na cadeia. Esse que é o dilema principal. A pessoa que quis destruir a nossa democracia tem que ficar imune. Todas as pessoas que quiseram destruir a nossa democracia, elas têm que ficar imunes a tudo aquilo que eles fizeram. Então, é de fato uma encruzilhada aqui para o nosso país. Ou nós conseguimos contornar esse cabo de Tordesilhas, o cabo do medo, né, o cabo do pânico, ou simplesmente a gente vai ficar com uma chaga no nosso país que não será cicatrizada nunca mais. E, de fato, nós teremos um problema muito grande no nosso país. E as autoridades principais do Brasil, eles perceberam isso, eles já sabem disso. Eles sabem que nós estamos, de fato, diante de uma encruzilhada civilizatória. E a última barreira será o Supremo Tribunal Federal. Por mais que esse projeto que visa beneficiar Bolsonaro e Orcrim, ele avance, no final da história, o Supremo Tribunal Federal dará mais uma outra pancada e jogará esse projeto para o lixo da história. E isso vai representar cadeia para muitas criaturas, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. E mais tarde eu quero conversar com vocês sobre as questões que estão acontecendo no mundo e que afetam também a nossa realidade. Como, por exemplo, o comportamento dos Estados Unidos contra a China. Isso vai dar em alguma coisa para os Estados Unidos? O que vai representar para a humanidade, né? Aguardo você mais tarde, tá bom? Um grande abraço. Trarei novidades também sobre o processo do inelegível, tá? Um grande abraço. Tchau.